Então, pessoal, dando sequência agora ao vídeo, tipos de mistura, como já foi explicado. Então, vamos classificar. Dessa maneira, as misturas são classificadas em função de números de fase. Lembra? Fase é a quantidade de elementos ou substâncias que você consegue visualizar em uma mistura. Então, nós temos o primeiro item, nós temos que prestar atenção, ok? Misturas homogêneas são todas misturas que apresentam uma única fase. Vamos voltar aqui, se eu consigo voltar no item anterior. Acredito que não. Então, um aspecto homogêneo é aquele que você tem um exemplo, como eu coloquei no exemplo no vídeo anterior, água mais açúcar, quando você consegue visualizar apenas a água, né? Um exemplo igual aqui, a água mais açúcar, você consegue visualizar apenas a água. Então, aqui eu tenho uma única fase. Aqui, como exemplo, eu tenho água e óleo, você tem duas fases. Então, a partir daí, nós temos as classificações. Misturas homogêneas, quando eu tenho uma fase, e misturas heterogêneas, quando você tem pelo menos duas fases. Ou seja, vou colocar aqui água. Perdão, tá? Água mais, exemplo, óleo. Aqui, colocar água, tá? Mais vou abreviar, tá, pessoal? Mais o açúcar, água mais açúcar, você tem uma fase. Água mais óleo, você tem duas. Então, eu classifico a mistura sendo heterogênea e aqui ela sendo homogênea. Quando você só tem uma fase, tem que prestar atenção nesse item. Uma fase e duas ou mais fases. Vamos observar aqui embaixo, quando eu coloco o aspecto visual contínuo em uma mistura, não se restringe apenas a simples perspeção, vamos dizer assim, ou modo de você visualizar, né, olho nu, mas abrange também a utilidade do aparelho óptico. Olha só, aspecto homogêneo a olho nu, o leite. O leite, se você não ver no aspecto homogêneo a olho nu, você classifica ele como uma única fase. Ou seja, você não consegue visualizar outras propriedades. Já no aspecto microscópico, já conseguimos visualizar que no leite está contido quem? Gotículos de gordura, ou seja, a gordura não se mistura com o leite. Então, no aspecto microscópico, o leite em si ele é heterogêneo. No aspecto olho nu, ele é classificado como homogêneo, porque você não consegue diferenciar os elementos que fazem parte do leite. Já quando você, um exemplo, ferver o leite, você já consegue visualizar a gordura ou lipídios que fica por cima do leite, tá? Então, dando continuidade, vamos dar continuidade, então, no nosso trabalho, para separar também a questão dos sistemas. Antes de iniciar, eu vou apagar aqui, fica mais fácil, para você poder estar trabalhando, ok? Então, nós temos aqui, ó, nós temos o sistema. Praticamente o sistema é a mesma situação do que as misturas. O sistema homogêneo apresenta aspecto contínuo, não vai mudar seu aspecto visual, ou seja, é constituído por uma única fase. Já o aspecto heterogêneo apresenta aspecto descontínuo, pode mudar de acordo com o passar do tempo. Ou seja, é constituído por mais de uma fase. Aqui o que ele quer dizer o aspecto contínuo é a água. A água muda sua característica em si? Não, ela não vai mudar a sua característica. Então, ele permanece no aspecto contínuo. Diferente se você pegar água sólida mais a água líquida. Tem a diferença das duas? Não. Nós temos as duas são classificadas como água. Mas o que vai mudar em si? As duas vão mudar apenas o estado físico. Então, assim, aqui ela é considerada uma substância pura, mas como você consegue visualizar duas fases, ou seja, você consegue visualizar tanto o leite, tanto a água como o gelo, você consegue ver, então significa que nós temos duas fases. Mesma situação quando você tem o óleo e você tem a água. Você consegue visualizar os dois? Sim, então eu tenho aqui duas fases ou mais heterogêneas. Você consegue visualizar a água e você consegue visualizar o gelo.
Então, eu tenho aqui duas fases. Então, sistema heterogêneo. Já o sistema homogêneo, só reforçando, você só tem aqui água mineral. Água mineral significa que você tem água mais sais. Só que você consegue visualizar os sais contidos aqui dentro? Não, não consegue visualizar os sais. Então, significa o quê? Que o aspecto ela continua contínuo, não vai mudar. Beleza? Então, aqui eu tenho um sistema homogêneo. Duas ou mais matérias que você consegue ver, sistema heterogêneo. Simplificando aqui, sistema homogêneo, substância pura, um componente, mistura homogênea, mais de um componente, apresentando uma fase. Água mais sal, água mais açúcar. Sistema heterogêneo, substância pura, componentes diferentes em estados físicos, misturas heterogêneas, mais de um componente, mais de uma fase, ou seja, óleo mais água não se mistura, heterogêneo. Água mais gelo não se mistura, heterogêneo. Mas se o gelo derreter, ele se transforma em água líquida, então se torna uma mistura homogênea, ou seja, apresenta uma única fase apenas. Ok? Então, dando sequência agora ao vídeo, nós vamos para o próximo item. O próximo item que nós vamos estar trabalhando, ela diz em relação do conceito de substância. Então, nós vamos lá. Esse conceito de substância, vamos prestar atenção. Conceito fundamental. Elemento químico. É formado por átomos que apresentam propriedades químicas iguais. Exemplo, hidrogênio, oxigênio. Substância. É formado geralmente pela união de dois ou mais átomos. Vamos voltar aqui um pouquinho. Elementos químicos é formado por átomos, ou seja, hidrogênio é um elemento químico, oxigênio é um elemento químico, nitrogênio é um elemento químico, enxofre é um elemento químico. Então, assim, nós temos vários elementos químicos. Tá? Sódio é elemento químico, né? Vamos colocar aqui sódio, o enxofre, nitrogênio, carbono, o iodo, potássio. Todos esses aqui são classificados como elementos químicos. Eles estão sozinhos. A partir do momento quando esses elementos começam a se juntar entre si, começam a se ligar entre si, eles começam a formar quem? Substância. Vamos dar um exemplo simples aqui, muito simples para você entender. Então, vamos lá. Vamos pegar esses dois elementos aqui em cima já citados. Eu tenho hidrogênio, eu tenho oxigênio. Se o hidrogênio estiver sozinho, elemento químico. O oxigênio está sozinho, elemento químico. E se esses dois elementos se pensar, vamos dizer assim, em se ligar, se eles pensarem em combinar entre si, se juntar entre si, se eles fazerem uma combinação, eles formam substância. Exemplo de substância, posso citar o H2A. Formou uma substância. Eles sozinhos, separados um do outro, elemento. Juntou, se ligou entre si, eles formam uma substância. Por isso que ele coloca, é formado geralmente pela união de dois ou mais átomos. Exemplo aqui também. Só que nós temos substância simples e substância composta. Devemos separar esses dois itens também. Tá? Então, quando eles estiverem sozinhos, classifico como elemento. O se ligou entre si, classifico como substância. Pode ser simples, como também pode ser composto. Vamos lá. Substância simples é quando ela é formada pelo mesmo átomo. Ó, hidrogênio, 2 hidrogênio. E se eu tivesse aqui hidrogênio e aqui hidrogênio, sozinho, separado, eles são classificados como elemento químico. A partir do momento que esses dois hidrogênios se ligam entre si, se combinam entre si, se juntou, eles vão formar
hidrogênio 2. A partir desse momento, eles formam uma substância, como só temos hidrogênio, substância simples. Já a substância composta são formadas por dois elementos diferentes. Exemplo, hidrogênio mais oxigênio. Hidrogênio é diferente de oxigênio? Sim. Então, eles estão formando uma substância e uma substância composta por formar elementos, por ser formado por elementos diferentes. Ok? Na sequência, vamos colocar aqui que eu vou ter misturas dessas substâncias. Quando eu vou ter classificar mistura, quando você tem várias substâncias no mesmo conjunto, tá? Misturas microscópicas, exemplo, como se fossem as misturas gasosas, tá? E as misturas macroscópicas. Quando você tem misturas gasosas, seja ela nitrogênio, oxigênio e argônio, álcool hidratado, que você consegue visualizar. Só um minuto que eu vou parar aqui. Então aqui nós temos os tipos de misturas de substâncias. Então nós temos dois aspectos, macroscópico e o aspecto microscópico. Microscópico praticamente a gente já entendemos, seja pequenas partículas praticamente invisíveis. Tá? Então, aspecto macroscópico. Para finalizar o vídeo, eu gostaria realmente só de reforçar aqui com um exemplo. Tá? Então, vou ter aqui, ó, novamente, hidrogênio, oxigênio. O que eles são? Nesse exato momento aqui, eles são classificados como elemento. Eles são classificados como elemento. A partir do momento quando eles se resolverem se ligar entre si, eles vão formar uma substância. Resolveram se ligar, vão formar uma substância. E essa substância aqui, vou só abreviar, tá? E essa substância, ela é classificada simples ou composta? Ela é classificada como composta, porque é formada por átomos ou elementos diferentes. Então, aqui eu tenho uma substância composta, ok? Vamos pegar outro exemplo, para finalizar o vídeo. Outro exemplo agora. Você tem aqui oxigênio mais oxigênio. Quem que eu tenho aqui? Elemento. Beleza? Se eles se juntar, eles vão formar O2. Ó, 2 oxigênio, 2 oxigênio. Quem que eles formam? Um composto, uma substância. Substância simples ou composta é formada apenas por oxigênio, então eu classifico ele como abreviar corretamente aqui. Classifico ele sendo simples. Ok? Então, aqui finalizamos mais um vídeo. Agradeço a todos, né, por estar assistindo o vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal para sempre estar recebendo notificação em novos vídeos do canal. Ok? Agradeço a todos e tenham um bom estudo.